Fala galera, eu sou o Thiago, você tá no Música Curiosa e se eu mostrar essa foto aqui, muito provavelmente você sabe de qual banda a gente tá falando, certo? E no título também estava escrito. Mas você sabe o nome dos personagens e a história deles? E olha que a história deles é no mínimo criativa, né? Se não sabe, fica aí que eu já conto pra vocês. E se vocês gostam desse tipo de vídeo, já se inscreve no canal que toda semana a gente lança mais vídeo assim, beleza? Bom, pra quem não sabe, a foto mostra os integrantes da banda Gorillaz, que é uma banda virtual criada lá em 2001 pelo Damon Albarn, que era o vocalista da banda Blur, e por Jamie Hewlett, que é um quadrinista ali, criador dos quadrinhos da Tank Girl. Como essa história toda é um pouco longa, a gente vai dividir em dois vídeos, tá? Nesse aqui a gente vai contar um pouquinho como se deu a criação da banda em si e o comecinho da história dos personagens. E na semana que vem a gente continua aí contando toda a história até como tá hoje em dia. Bom, os dois criadores aí, eles já se conheciam lá desde os anos 90 porque eles frequentavam ali o mesmo círculo de amizade. E dizem por aí que em um certo momento eles chegaram até mesmo a se odiar. Mas tudo mudou quando lá em 98 os dois acabaram terminando ali com as namoradas que eles tinham na época e decidiram morar juntos no apartamento lá de Londres. E foi a partir daí que se deu início ao projeto Gorillaz. A ideia surgiu quando os dois estavam assistindo a MTV e começaram a ver os clipes que estavam muito em alta ali na época, né? Que eram de boy bands e de ídolos teens. E começaram a achar que a indústria da música estava muito manufaturada. Então eles decidiram criar uma banda tão falsa e manufaturada que ela simplesmente não seria real. Foi então que eles começaram a trabalhar no que seria ali a banda Gorillaz, né? Com o Damon Albarn ali cuidando da parte musical e o Jamie Hewlett do visual dos personagens. E foi assim que foram criados os personagens 2G, Murdoch, Russell e Noodle, que são os integrantes da banda. Mas a criatividade deles não parou por aí não, tá? Porque a história é atualizada ali por cada fase que eles chamam, né? Que às vezes tem muito a ver também com os álbuns que eles vão lançando. Atualmente, a história toda é dividida em 5 fases. E vocês vão ver aí que cada personagem tem histórias bem complexas e até mesmo absurdas, né? E muitas dessas histórias aí são contadas nos clipes que a banda vai lançando. Então vamos lá para a história dos personagens. A primeira fase, ela chama Celebrity Takedown e se passou entre 98 e 2003. Conta ali, de fato, como os personagens se conheceram e a banda se formou. O Murdoch, que seria ali o futuro baixista da banda, né? Quando ele era criança, ele foi abandonado pela mãe e sofria abusos emocionais do pai, que era alcoólatra, e fazia ele se apresentar de forma vexatória na rua para ganhar dinheiro. Mas ele tinha ali uma certa salvação, que era o irmão, que era muito próximo dele e gostava muito de ouvir rock e fazendo com que ele se interessasse também por esse estilo. E foi então que ele começou a se interessar por tocar baixo, né? E muito influenciado por Paul Cinnamon, que era o baixista da banda The Clash. Ele foi crescendo e começou a tocar mesmo baixo e a praticar bastante, então ele queria formar uma banda. Ele até tentou algumas vezes ali, mas não deu muito certo. Então, querendo fazer sucesso na música, ele acabou fazendo um pacto com um demônio, né? Inclusive, dizem que é isso que dá aí essa cor esverdeada que ele tem. Porque como ele perdeu a alma aí nesse pacto, o corpo tá meio que apodrecendo ali, mesmo ele estando vivo. E o início da banda se dá quando ele encontra o 2G, né? Que seria ali o futuro vocalista e tecladista da banda. Mas esse encontro ele não aconteceu de maneira normal e a banda também não se iniciou logo que eles se conheceram. O 2G ele trabalhava numa loja de instrumentos do tio dele quando o Murdoch invadiu para roubar ali as coisas que tinham lá dentro. Só fazendo um parênteses aqui, o 2G ele tinha uma vida muito mais comum ali, muito mais normal que o Murdoch. A única coisa que ele tinha de diferente mesmo era o cabelo azul, que cresceu dessa forma depois de um acidente que ele sofreu e fez ele perder todo o cabelo. Aí quando voltou a cresceu azul por algum motivo. Mas voltando pro assalto aí, pra invasão lá do Murdoch à loja, né? O jeito que ele resolveu fazer isso não foi dos mais convencionais. Ele simplesmente entrou com um carro pela vidraça. E aí nisso ele acaba atingindo aí o 2G no olho, né? E machucando, formando ali um enfema, que é um acúmulo de sangue no olho direito, o que fez com que ele perdesse esse olho. Então, eu quebrei a janela e o ar foi diretamente na cabeça do 2D. Incrível, diretamente no olho. Mas não para por aí não, viu? Porque esse acidente fez com que o 2G tivesse uma paralisia cerebral
e então ficasse em estado vegetativo. Com isso tudo, o Murdoch ele acaba sendo pego, né, e condenado a cuidar por 10 horas semanais do Tio Dee como serviços comunitários. Mas em um desses momentos aí que ele estava cuidando do Tio Dee, né, eles estavam no carro com o Murdoch dirigindo e ele queria impressionar ali algumas garotas, então começou a fazer graça. Nisso, uma das meninas acabou levantando a camiseta, o que fez o Murdoch se distrair e então causou um novo acidente, fazendo com que o Tio Dee perdesse o outro olho também. E assim ficando cego por completo. Então, uma vez estávamos batendo um racha em um estacionamento perto de Nottingham e o Tio Dee de repente voou pelo para-brisa. Eu acho que esse foi o segundo acidente de carro. E é por esse motivo que o Tio Dee ele sempre é representado ali com os olhos pretos, né, sem nada ali, justamente porque ele não tem os olhos. E nesse acidente ele também acabou quebrando ali os dentes da frente. Mas apesar disso tudo, aí esse acidente ele não foi de todo ruim pro Tio Dee, porque fez ele sair do estado vegetativo que ele estava. E além disso, ele começou a apresentar uma grande habilidade para música. Então o Murdoch, vendo aquilo, decide se juntar com o Tio Dee para fazer uma banda. Então já tinha um baixista, um vocalista e tecladista. E aí nisso, com a banda começando, os dois iam a gravadoras, tal. Em uma delas, que trabalhava numa gravadora, eles conheceram o Russell, que seria o futuro baterista da banda. A história do Russell também não é das mais normais. Desde criança, ele era sempre possuído por demônios. Inclusive, em uma dessas, aí, ele acabou ficando em coma e ficou vários anos em coma, mas no final ele acabou sendo acordado por um padre, né? Só que como sequela, ele ficou com os olhos todo branco ali que ele tem até hoje. O Russell ele sempre teve uma ligação muito forte com o hip hop, né? E ele era muito conhecido pela sua qualidade musical. E essa qualidade ela existia muito também porque ele era possuído ali pelos fantasmas de alguns amigos dele que trabalhavam ali com rap, hip hop, que haviam morrido ali em um tiroteio. O Russell ele era dos Estados Unidos, ao contrário do Murdoch e do Tio Dee, que eram lá do Reino Unido. E aí, impressionado com essa qualidade musical, o Murdoch ele decide sequestrar o Russell e levar ele lá para o Reino Unido no Kong Studio, que é o estúdio que eles estavam formando para a banda Gorillaz. E aí, com esse sequestro, o Russell meio que deixou quieto, aceitou e começou a fazer parte da banda. Então agora já tinha ali também mais um baterista. Mas ainda faltava um guitarrista, né? Então eles convidam Paula Cracker, que era a namorada de Tio Dee na época. Mas a passagem dela pela banda, assim como o romance ali entre eles dois, não durou muita coisa. Isso porque em um dos ensaios ali, eles estavam lá no estúdio e o Russell acabou pegando ela, traindo o Tio Dee com o Murdoch no banheiro. O Russell ele acabou achando que essa era uma situação de muita deslealdade, então ele bateu muito no Murdoch, inclusive ele quebrou ali o nariz do Murdoch várias vezes. Com isso, a Paula ela acaba saindo da banda, né? E então eles anunciam ali na revista NME que eles estavam à procura de um guitarrista. E é assim que aparece a japonesa Noodles. Ela tem esse nome porque era a única palavra que ela sabia falar em inglês, né? Que significa macarrão. Mas ela não aparece aí de maneira comum não, tá? Ela vem dentro de uma caixa ali enviada pelos correios, né? E ela não se lembra de nada, ela não tem memória de absolutamente nada. E é assim que a banda tem a sua formação completa e em 2001 lança o primeiro álbum, que se chamava Gorillaz. Esse disco ele acabou sendo um sucesso gigantesco, né? Mas apesar disso, os integrantes eles acabam se separando e também dando fim à fase 1 da história. Mas é isso, pessoal. Esse vídeo vai ficando por aqui, mas semana que vem a gente vai contar as outras 4 fases para vocês, tá bom? Se vocês gostaram, já deixa seu joinha aqui embaixo e aqui dos lados a gente tá deixando outros vídeos para vocês assistirem. Um beijo, até a próxima e tchau!